92, verso de número 10. Salmo de número 92, verso de número 10, onde nos diz a palavra do Senhor: Tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte, derramaste sobre mim óleo balsâmico e revigorante. Eu vou novamente ler o texto para que você possa fixar bem o seu conteúdo. Diz assim: Tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte, derramaste sobre mim óleo balsâmico e revigorante. Meu querido, minha querida, esse é um verso que nos fala de duas coisas importantes e dois conteúdos necessários para a nossa vida. Nos fala de força e nos fala de unção. Força e unção. Quando o salmista ele diz: Tu reergueste, está falando de algo que estava caído, está sendo levantado. Algo que tinha sido derribado, algo que tinha desfalecido, mas está sendo reerguido outra vez. O Senhor nessa manhã, Ele há de reerguer coisas que estão derribadas. O Senhor nessa manhã, Ele há de reerguer coisas que caíram, mas que Ele tem o poder para restaurar. Assim, o salmista, ele se expressa dizendo de Deus, e em uma oração ao Senhor, ele faz uma afirmação ao dizer: Tu, Senhor, reergueste, e ele diz como, ele utiliza uma figura de linguagem quando ele diz como chifre de búfalo. Há versões que dizem como unicórnio, há outras versões que vão se utilizar do rinoceronte, o chifre do rinoceronte. E essas figuras são figuras que falam de força, são figuras que expressam força, força que vem de Deus. É uma obra que Deus está realizando quando Ele diz: Tu reergueste. Estava sem força, estava derribado, mas o Senhor reergueu. E Ele utiliza a expressão ao dizer desta força. Ele diz como um búfalo, como a força de um búfalo. O búfalo é um animal que expressa força, um animal que expressa vigor, uma capacidade de avançar sem ser detido, de ir adiante sem ser parado, como chifre de búfalo. E o chifre na Bíblia é sempre, quando se fala de força, quando se fala de poder, se utiliza sempre. No mundo antigo, o chifre era visto como expressão de força, como algo que podia romper. E o chifre, ele é no animal uma forma, é um elemento para ataque, é um elemento para defesa, mas principalmente é um elemento para ataque. O rinoceronte, quando ele está ali à margem do lago, quando ele está à margem do rio, ninguém deve se aproximar, porque é um animal muito vigoroso e rápido, e ele já ataca em defesa da sua prole. Ninguém detém o avanço de um rinoceronte. É um animal de muita força, é um animal de muito vigor. Quando um búfalo ele ataca, quando um búfalo ele vem de encontro àquilo que o ameaça, nada pode detê-lo, nada pode pará-lo, mas ele vai avançar e vai romper aquilo que está vindo pela frente. É com essa expressão e é com essa analogia que o salmista vai dizer: o Senhor está me erguendo, está me levantando, mas Ele me levanta com esta força, e esta força é a força de Deus, é o poder de Deus. O salmista, ele se refere aqui à força e ao poder que vem da parte de Deus. O
profeta Isaías, ele declara: os jovens vão cair, os jovens vão desfalecer, mas aqueles que esperam no Senhor. Aonde é que você coloca a sua esperança? Aonde é que você coloca a sua expectativa? Ele diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças. Só precisa renovar forças quem caminha o caminho, e na caminhada do caminho vai perdendo forças, vai perdendo vigor, vai chegando cansaço. Há um momento em que é preciso renovar as forças, e o salmista declara: aquele que olha para o Senhor, aquele que coloca a sua expectativa e a sua esperança no Senhor, renovará as forças. Vai caminhar e não vai cansar, vai correr, não vai fadigar, mas vai voar com asas como águia. Ele diz: tu, Senhor, tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte, a minha cabeça. Eu estava cabisbaixo, sabe? Cabeça para baixo fala de alguém que está derrotado. Cabeça para baixo fala de alguém que está com um peso muito grande sobre os ombros e não consegue nem erguer a cabeça. Quando alguém não consegue erguer a cabeça, está sendo oprimido pela depressão, está sendo oprimido pelo problema. Era quando Israel olhava para Golias pela manhã, logo cedo de manhã, as companhias de Israel ouviam o sonido do chofar, e soldado após soldado, companhia após companhia, batalhão após batalhão, eles iam tomando posição para a guerra no Vale do Carvalho. Entre eles e o exército da Filistia havia um grande vale chamado Vale do Carvalho. Logo cedo havia neblina naquele vale, porque aquele vale era cortado por um pequeno riacho. A temperatura baixa fazia com que houvesse muita neblina ali cedo de manhã, mas entre as companhias dos filisteus surgia alguém que parecia uma árvore que caminhava, surgia alguém que parecia um monólito que ameaçava, e aquele que ameaçava, ele era campeão da Filistia. Aquele que ameaçava tinha quase 3 metros de altura. Aquele que ameaçava vinha trazendo uma lança em suas mãos que era como o eixo do tecelão, vinha trazendo uma couraça que pesava quase o peso de uma pessoa de média estatura, 60 quilos. Ele vinha protegido com grevas de bronze, ele vinha preparado para a guerra, vinha trazendo um escudo, e ainda tinha alguém que o auxiliava na batalha, guerreiro desde a sua mocidade. E ele dizia: por que iríamos perecer muitos de nós? Não sou eu servo dos filisteus? Não são vocês servos de Saul? Me apresentem apenas um homem para que pelejemos. Se ele me vencer na peleja, a Filistia vai servir vocês, mas se eu os vencer na peleja, então vocês vão nos servir. Mas os soldados, quando viam o tamanho da ameaça, quando olhavam a estatura daqueles que o ameaçavam, eles ficavam cabisbaixos, eles ficavam derrotados, porque eles não conseguiam romper o adversário e o desafio que ali estava. Logo cedo de manhã, eles eram afrontados, a sua mente já ia sendo consumida, eles já iam sendo derrotados antes mesmo que puxassem da espada, antes mesmo que dessem o primeiro passo na marcha da guerra. Eles já eram derrotados nos seus corações, porque eles diziam: esse inimigo nós não podemos vencer. À tardinha, antes que eles se recolhessem para a sua vergonha, outra vez o filisteu caminhava no vale e dizia: será que aí não tem um homem? Imagine o que é um exército ouvir isso toda manhã e toda tarde. Ele fez isso durante um mês, ele vai fazer isso durante 35 dias, 36 dias. O rei já está desesperado e já está dizendo assim: se algum guerreiro se apresentar para vencer este Golias, este grande gigante, olha, vai casar com a minha filha, não vai pagar mais imposto, vai ser honrado na minha corte. Mas ninguém, nem um só homem se apresentava para vencer aquele adversário. Aquele exército estava cabisbaixo, aquele exército não
não tinha força, faltava vigor, porque vigor e força vem unicamente de Deus. A palavra diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas o salmista diz: mas nós confiamos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e aquele que criou a terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima carros no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. É por isso que esse salmista cabisbaixo, ele está dizendo: tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte, derramaste sobre mim. E aqui ele mostra um segredo: a força está sobre nós, e a força está em nós quando nós temos conexão com Deus. É quando nos aproximamos de Deus. Ele diz: derramaste sobre mim óleo balsâmico. Óleo na Bíblia é símbolo do Espírito. A tradução que diz azeite puro, azeite na Bíblia é símbolo do Espírito de Deus. Ele coloca: derramaste sobre mim óleo balsâmico revigorante. Quando Deus, ele envia Samuel até Belém, ali no livro do profeta Samuel, primeiro livro, na altura do capítulo 16, ele diz: vai a Belém, porque ali procura Jessé o belemita, pois entre seus filhos eu me provi de um rei. E quando o profeta Samuel, ele se dirige à casa de Jessé o belemita e vê os filhos de Jessé, ele olha para o primogênito Eliabe. Era garboso, era bonito, era forte, era musculoso, era atlético, mas Deus diz para ele: eu não vejo como o homem vê. Eu o conheço não só por fora, mas eu o conheço por dentro, e eu tenho rejeitado ele. Ele olha para o segundo filho que passa a Samar, e o Senhor diz: também não é este. E vão passando os filhos daquela casa diante do homem de Deus, mas Deus vai dizendo: também não é este, até que passa o último que está em casa e não tem mais filhos em casa, de modo que Samuel, que sabia que Deus não erra endereço, Deus ele não erra o lugar, Deus ele sabe, conhece todas as coisas, nada ali escapa. Ele olha para o dono da casa, ele olha para Jessé, cujo nome significa Deus existe, e diz: olha, será que se acabaram os filhos da tua casa? Será que não tem mais homens nesta casa? Era a mesma pergunta que o Golias fazia lá no Vale do Carvalho: será que não há homem aí? Será que se acabaram os homens que tem aí? Aí o Jessé, ele diz: não, tem um, mas ele é criança, tem um, mas ele é um menino ainda, tem um, mas ele é um adolescente ainda. E aí o profeta diz: manda chamá-lo, porque não tem festa, não tem banquete, ninguém se senta na mesa enquanto ele não chegar, porque Deus tem negócio com ele. E quando aquele menino chega, a sua presença era a presença gentil. Olhando para ele, alguém dizia: ele tem uma presença gentil, ele tem uma face gentil, ele é diferente, ele tem poesia na alma. Quando ele toca, quando ele louva, o nosso coração é contagiado, a gente sente uma presença maravilhosa. Ele é uma pessoa séria, sua palavra é verdadeira, ele tem uma palavra segura na qual se pode confiar. O Senhor é com ele. E olhando para aquele jovem, Deus ministra ao coração do profeta, dizendo: unge ele, coloca o meu espírito, a minha unção sobre ele, porque é esse que eu tenho me servido, é deste que eu tenho provido. E quando ele unge aquele moço, a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, o Espírito do Senhor tomou conta de Davi, se apropriou de Davi. Aqui você tem alguém que está sendo fortalecido por Deus, aqui você tem alguém que está sendo levantado por Deus, não na força humana, não no vigor humano, não no que podia fazer um simples adolescente. Muitos adolescentes como Davi existiam em Israel, mas somente um, o Espírito de Deus estava sobre ele, somente um tinha uma comunhão com o Espírito de Deus. E é por isso que quando este Davi, ele vai ao Vale do Carvalho, chegando como entregador, trazendo 10 queijos, trazendo ali alimento,
trazendo alguma coisa para os seus irmãos que estavam na guerra, trazendo alguma coisa para o capitão, para o oficial que cuidava dos seus irmãos. Ele escuta logo pela manhã a afronta, a 39ª afronta que Golias, que o gigante, que o impedimento, que aquele que se achava grande, aquele que se achava forte e poderoso fazia contra os exércitos de Israel, ao dizer: será que não tem um homem aí que possa me enfrentar? Será que não tem um homem aí que possa vir aqui pelejar comigo? E quando Davi ouviu aquilo, o Espírito do Senhor que o fortalecia, o Espírito de Deus que se movia em Davi, começou a se mover, e Davi se incomodou com aquilo e deu uma resposta. É um adolescente, mas é um adolescente cheio do Espírito, é um adolescente, mas é um adolescente cheio da presença, em comunhão com o Senhor. A força de Deus está nele, e ele abre a boca e diz: quem é esse? Incircuncisa o filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Quem é esse que se coloca como adversário? Quem é esse que se coloca como impedimento para impedir o avanço do exército do Senhor? Oh, glória a Deus. Eu quero te falar nessa manhã acerca de como obter força e unção de Deus. Porque é quando nós temos força e unção de Deus que estamos preparados para ser mais que vencedores, que estamos preparados para ir muito mais e além do que pensamos e imaginamos. É quando nós começamos a olhar para o Senhor e a obter do Senhor esta força e obter do Senhor esta unção, que nós podemos fazer muito mais e além do que temos pensado. É quando podemos romper os montes, é quando conseguimos romper os desertos, é quando começamos a atravessar os oceanos e nenhuma força pode nos parar. É o que o Senhor falou para Josué: olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Aquilo que Deus tem para nós não é para o dia só de hoje. Aquilo que Deus tem para nós não é apenas para um fim de semana, não é apenas para vivenciarmos em um culto festivo, mas aquilo que Deus tem para nós é para todos os dias. Ele disse: estarei convosco todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. Eu tenho o teu nome escrito nas palmas das minhas mãos. Mas para que nós tenhamos força e unção de Deus, eu quero te trazer alguns segredos da palavra de Deus nesta manhã. A primeira coisa que quero dividir com você é que Deus, Ele dá força a todo o seu povo. Eu te convido para Números, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 22 ao 24, diz assim a palavra de Deus: é Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora a sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Alguém diz assim: esse povo era escravo no Egito, mas quando Deus resolve tirar o seu povo no Egito, não tem exército de Faraó que possa impedir, não tem mar vermelho que possa impedir, não tem deserto que possa impedir o avanço do povo de Deus, porque é de Deus o querer e é de Deus o efetuar. Alguém diz: olha, fizeram obra de magia negra contra mim, fizeram obra de magia negra contra a minha família, e alguém fica desesperado, mas a palavra de Deus, ela diz: não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. Pode fazer obra de magia negra, pode bater o tambor, pode bater o que quiser bater, maior é o que está conosco, maior é aquele que ergue a nossa fronte, maior é aquele que nos estabelece, maior é o Deus Todo-Poderoso
poderoso, aquele que cuida daquele que nele deposita a sua confiança. Esse é o Deus que cuida da igreja, esse é o Deus que cuida do seu povo. A palavra de Deus afirma: pode vir contra você por um caminho, mas por 7 caminhos vão ser desbaratados e vão fugir de você, quando a força do Senhor está na sua vida. Nós vemos a força de Deus não apenas no povo, mas nós vemos a força de Deus com propósito contra os adversários, contra os inimigos. Números 24, de 8 a 9, diz a palavra de Deus: Deus os libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm a força dos búfalos mais fortes, devoram nações inimigas, despedaçam seus ossos com suas flechas certeiras, os atravessam como o leão e a leoa, soberanos quando repousam. Quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Quando você é povo de Deus, quando você caminha com o Senhor, não tem inimigo, não tem gigante, não tem adversário, não tem enfermidade, não tem câncer, não tem morte, não tem desemprego, não tem opressão. Pode se levantar. O que se levantar é o Senhor quem cuida do seu povo. A palavra diz: Ele os libertou do Egito. Nós estávamos no Egito, no pecado, nós estávamos oprimidos, escravizados pelo pecado, mas a palavra disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele que é liberto e aquela que é liberta, a palavra diz: Ele os vem comandando, e eles têm a força dos búfalos. O Senhor mesmo, Ele diz: quando eu tiro as minhas ovelhas para fora, eu vou adiante delas, e elas me seguem, porque escutam a minha voz. E aquele que anda com o Senhor tem força. O cansaço vai chegar, mas tem renovo de Deus. O aperto vai chegar, mas tem a presença de Deus. Pode apertar o que apertar, aonde Jesus passar, você passa. Por onde Jesus for, você vai, e não tem nada que possa deter, e não tem nada que possa segurar aquele que caminha com Deus. Meu querido, a palavra de Deus nos diz que essa força é contra um adversário, mas você precisa saber quem é o inimigo. Na arte da guerra, Sun Tzu, ele ensina dizendo o seguinte: se você não conhecer o seu inimigo e não conhecer a você mesmo, você vai perder todas as batalhas. Você não vai conseguir vencer, porque você desconhece quem você é e quem é o teu inimigo. Ele também diz assim: se você conhecer a você mesmo, mas não sabe quem é o teu inimigo, olha, você vai ter hora vitória e hora vai ter derrota, porque tem um problema chamada falta de conhecimento. Se você conhece o inimigo, mas não se conhece, o mesmo fenômeno vai acontecer. Você tem um conhecimento imperfeito, e aqui você vence, ali você perde. Aqui você tem vitória e ali você é derribado. Mas Sun Tzu diz: quando você conhece quem você é e conhece o teu inimigo, sabe quem é o teu inimigo, você não precisa temer nenhum resultado das batalhas que vêm pela frente, porque você vai prevalecer. Escuta uma coisa: o Senhor diz na sua palavra: porque padece o meu povo, porque lhe falta entendimento, porque lhe falta conhecimento. As pessoas muitas vezes estão batalhando, mas estão batalhando umas contra as outras, estão xingando umas às outras. É moda nesse tempo. Você vai na rede social, nem dá tempo de se demorar muito, e já tem alguém xingando, já tem alguém brigando, já tem alguém arengando, já tem um falando contra o outro, e é uma grande confusão. As pessoas não sabem quem é o verdadeiro adversário e não conhecem quem é o verdadeiro inimigo. A verdadeira estratégia está justamente aí, quando o verdadeiro inimigo se esconde e faz a espada de um voltar-se contra a espada do outro, porque reino dividido não tem força. Se eu não sei para onde atirar, como é que eu vou prevalecer? Para você saber em quem você precisa atirar, para onde você precisa enfrentar com a sua força, a força que Deus te deu, é preciso saber quem é o inimigo. Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 a 18, nos diz que a força que Deus tem nos dado é contra o inimigo, e esse inimigo é Satã. A palavra inimigo na Bíblia significa Satã, vem da origem Sitna, que significa adversário, aquele que é inimigo. Mas quem é o meu inimigo? Efésios nos diz assim:
concluindo, fortalecei-vos, ou seja, Deus tem força para você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, a força do Senhor e o poder do Senhor está à nossa disposição nessa manhã para nos fortalecer. Diz o versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui ele já disse quem é o adversário. Aqui ele já vai apontando quem é o teu inimigo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos ou carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai do Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. O nosso inimigo não é o vizinho da esquerda, não é o vizinho da direita, não é a direita, não é a esquerda. O nosso inimigo, ele é antigo, é a velha serpente que foi lá no Éden, que ludibriou o homem, que ludibriou a mulher. É a velha serpente, esse é o nosso inimigo. Mas a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fortalecei-vos para vencer esse inimigo. É necessário se fortalecer, mas se fortalecer no poder do Senhor. É preciso andar na verdade, é preciso andar na justiça de Deus, é preciso proteger a mente dos dados inflamados do diabo, ou seja, colocando o capacete da salvação. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Quando alguém coloca diante dos seus olhos aquilo que é mau, ele contamina a sua alma. A palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Enquanto você lutar contra carne e sangue, você vai deixar de dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, ele batiza com o Espírito Santo e ele voltará. É preciso que o mundo saiba, é preciso que o mundo entenda que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. O nome dele é Jesus Cristo. É preciso que o mundo entenda que o maior problema do mundo não é econômico, o maior problema do mundo não é político, o maior problema do mundo se chama pecado, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. É preciso você entender quem é o inimigo, aquele que oprime a sociedade. É preciso você entender quem é o adversário, as forças tenebrosas, as potestades e os principados que oprimem nações, que oprimem bairros, que oprimem cidades, que oprimem nações. São contra esses inimigos que nós temos que desembanhar a espada, a saber, a palavra de Deus, usar o escudo da fé, tomar posição na guerra e colocar o diabo para correr. O meu pastor diz, citando aquele velho provérbio bem conhecido aqui no Nordeste, o povo diz assim: se ficar, o bicho come, e se correr, o bicho pega. Era isso que aquele grande exército de Israel dizia quando via Golias: se ficar, o Golias come, e se correr, o Golias pega. Aí quando chegou Davi disse: mas se orar, o bicho corre. O meu pastor diz assim: mas se orar, o bicho corre. Se fortalecer no Senhor, o bicho corre. Se você se fortalecer no Espírito, se você buscar a presença do Senhor, a comunhão com Deus, a palavra de Deus afirma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar a minha face e se corrigir dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração. Oh glória, eu vou perdoar os seus pecados e vou curar, e vou sarar a sua terra. Ele vai sarar a tua cidade, Ele vai sarar o teu bairro, Ele vai sarar a tua empresa, a tua família, Ele vai sarar o teu estado, Ele vai sarar a tua nação, porque Ele tem este poder. Mas você precisa lutar contra o verdadeiro inimigo. A palavra de Deus, ela vai nos dizendo que esse inimigo, ele é ladrão. Esse inimigo, ele é assassino. E esse inimigo é destruidor. Muitas vidas estão destruídas porque esse inimigo avançou sobre elas. Ele roubou a paz, ele roubou a saúde, ele roubou a família, ele colocou o vício, ele colocou a droga, ele colocou a prostituição, ele jogou o sujeito na sarjeta, roubou o seu futuro e roubou a sua vida. Esse inimigo, ele é assassino. Ele destrói vidas. Vidas que não completam 20 anos são ceifadas por esse inimigo. Jovens, adolescentes sendo crivados de balas nas capitais e interiores do Brasil inteiro. Vidas destruídas. João 10, verso 10 diz assim: o ladrão, está falando desse inimigo, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, é Jesus falando, para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude, e vida em abundância. A palavra de Deus nos diz que quando nós batalhamos a batalha do Espírito, que nós batalhamos a batalha com a força de Deus, em comunhão com o seu Espírito, a palavra de Deus nos assegura que nós somos vencedores. Eu te convido para João, ainda a palavra de Deus nos afirmando, aqui, melhor dizendo, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui Paulo estabelece claramente que existe aquele que está do lado de Deus. Certamente tem quem esteja contra si, mas ele vai dizendo: mas quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Oh, aleluia! Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir contra nós, pode se levantar contra nós, aleluia, mas a nossa vitória está em Deus. É com Ele que nós batalhamos, é com Ele que nós lutamos. E como é que a igreja luta? A igreja luta de joelho. Como é que a igreja luta? Ela luta se santificando. Como é que a igreja luta? Ela luta adorando na presença do Todo-Poderoso. Como é que a igreja luta? Ela luta resistindo ao inferno, resistindo ao diabo, resistindo ao pecado, colocando para correr o inimigo. O verdadeiro
inimigo que nós identificamos na palavra de Deus, a saber, Satanás e os seus demônios. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: desta resistência, portanto, diz a palavra, sujeitai-vos a Deus. Veja, sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É obedecer a Deus, é obedecer a sua palavra, é obedecer aquilo que Ele nos instrui segundo a sua palavra. Portanto, sujeitai-vos a Deus. E aí a palavra diz agora: quem se sujeita a Deus recebe de Deus a força. Quem se sujeita ao Senhor para o obedecer e o servir é comandado por Ele. E quem é comandado por Deus tem força. Quem é comandado por Deus tem unção de Deus. E aí a palavra de Deus nos diz aqui, na parte B do versículo 7 de Tiago 4: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando existe uma igreja santa, uma igreja que obedece, uma igreja que sujeita à vontade do Senhor, uma igreja que anda em santidade, uma igreja que não se corrompe com o mundo, uma igreja que não se corrompe com o pecado, uma igreja que não se contamina com este mundo, ela tem de Deus poder, ela tem de Deus autoridade para resistir ao diabo, e ele bate em retirada, e ele foge da presença desta igreja que é santa. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele atravessa ali o mar da Galileia e ele chega ali em Genezaré, havia um possesso, ninguém podia se aproximar dele, ele atacava as pessoas, ele morava ali no cemitério, aquele lugar era um lugar terrível. Mas quando Jesus, ele sai do barco e ele coloca o pé na praia, os demônios se irritam, os demônios entram em polvorosa e começam a dizer: já vieste nos incomodar, já vieste acabar com a nossa festa, já vieste acabar aqui com o nosso domínio. E Jesus diz: sai, e manda sair, e não tem demônio que fique. Quando ele manda sair, quando a luz chega, ela não conversa com as trevas. Quando a luz chega, ela não negocia com as trevas. A luz chega e as trevas batem em retirada. A igreja do Senhor, aquele que serve ao Senhor, aquele que se submete ao Senhor, aquele que deixa o pecado, aquele que deixa a iniquidade, aquele que deixa o vício, recebe de Deus este poder, recebe de Deus esta autoridade, recebe do Senhor força para avançar, força para edificar, força para construir, força para romper, força para resistir. Receba força de Deus nesta manhã na tua vida. Aleluia. Queridos, amado povo de Deus, Deuteronômio nos fala que essa força, ela é aumentada em nós pela bênção de Deus. Deuteronômio capítulo 33, versículo de 13 a 17 diz assim: de José afirmou, bendita, ou seja, abençoado. Sabe o que a palavra abençoado significa? É autorização para dar certo, é autorização para prosperar. Aleluia. É uma autorização que vem de Deus. Onde colocar o pé vai dar certo, aonde colocar a mão vai dar certo. Quando semear, recolou, equipe, a minha bênção estará, vai frutificar, vai multiplicar, vai dar certo. Aleluia. De José afirmou, bendita seja toda a tua terra, com o que há de mais excelente, o orvalho que vem dos céus e as águas puras das profundezas. Sabe Gerar, ali em Gênesis, em Gerar ninguém semeava, em Gerar ninguém plantava, em Gerar não tinha nada, em Gerar só tinha crise. Mas quando Isaac chegou em Gerar, o Senhor disse: peregrina na terra, não vai para o Egito, fica aqui na minha vontade, se submete à minha vontade, eu vou te abençoar nesse lugar. Aí
o Isaac pegou as sementes que tinha. Ele podia comer as sementes, mas ele disse: eu não vou comer a semente. A Bíblia diz que quem fica olhando para o vento nunca semeia. O povo de Gerar não semeava. Eles olhavam para o vento, eles olhavam para o clima, eles olhavam para as condições e não viam condições. Mas Isaac olhou para o Deus Todo-Poderoso. Ele deu ouvidos à voz de Deus. Ele se fortaleceu no Senhor. E a palavra de Deus diz que ele saiu semeando em Gerar. Ele saiu semeando a semente. E à medida que ele semeava, Deus ia abençoando a semeadura. E diz a palavra: e naquele ano ele colheu 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes. É 100% a bênção de Deus. E Deus o prosperou em um lugar aonde ninguém prosperava. A bênção do Senhor. E diz a palavra: e ele ia se fortalecendo, e ele ia crescendo, e os inimigos iam ficando apavorados, porque a cada vez mais ele ia se fortalecendo. Mas a fortaleza de Isaac, a força de Isaac não estava em Isaac, a força de Isaac estava no Senhor. É que Isaac resolveu obedecer ao Senhor. É que Isaac resolveu não descer para o Egito, o lugar do pecado. É que Isaac recusou aquilo que era conveniente para Isaac, para viver a vontade segundo a palavra de Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus, dê ouvidos à voz de Deus. Renuncie o pecado, renuncie o vício, aquilo que te afasta da presença do Senhor, e o Senhor vai te abençoar. Aonde ninguém é abençoado, você vai ser abençoado. Aonde ninguém dá certo, você vai dar certo, porque quando Deus está com alguém, o deserto se torna lugar prazível e lugar de bênção, porque é a bênção do Senhor que faz dar certo. Ainda diz Deuteronômio: com os bons frutos que o sol amadurece, e o melhor que a lua e suas estações possam dar, com as colheitas mais abundantes dos montes antigos, e com a generosidade dos outeiros eternos, com os frutos excelentes da terra e sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que todas essas bênçãos venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre seus irmãos. O nome José, um dos filhos de Jacó, significa Deus aumenta, Deus acrescenta. É Deus quem aumenta, é Deus quem acrescenta, é Deus quem enlarguece. É do Senhor que vem força, é do Senhor que vem vitória, é do Senhor que vem a bênção para prosperar, para edificar, para construir, para avançar sem retroceder. Ele tem a força e a galhardia do primogênito de um touro. Seus sinais de glória são como os chifres poderosos de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações pagãs até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. Os filhos de Jacó, Efraim e Manassés, também tinham a bênção, porque quando eu entro na presença do Senhor, oh glória, quando o cabeça da família entra na presença do Senhor, e busca andar na presença do Senhor, a bênção de Deus entra na casa e alcança a família, e alcança a esposa, e alcança os filhos, e alcança a descendência, porque o Senhor, Ele é o Deus que diz: eu abençoo aos milhares de descendentes daqueles que me amam. Oh, aleluia! E quem é que ama ao Senhor? Ele diz ali em João 14: aquele que me ama é o que obedece a minha palavra, e eu e o Pai vamos até Ele, e nele faremos morada. Quando você se coloca na presença do Senhor para o servir, para o obedecer, Ele te fortalece. Mais ainda, Ele vai habitar na tua casa, Ele vai habitar na tua família, Ele vai, onde você dorme, Ele vai dormir. Aleluia! Se bem que Deus não dorme, mas só para você entender a presença dEle, porque diz o Salmo 127, Ele dá aos seus filhos enquanto dormem. Enquanto você
dorme, o Senhor está guardando a tua casa. Enquanto você está em casa, Deus está presente com você na sua família. Ele está à mesa com você. Oh, aleluia. Ele está na tua casa. Ali Ele está fazendo morada. Há uma expressão que diz: e ali faremos o nosso lar. Casa que tem a presença do Senhor. Pode vir a tempestade, pode vir o inimigo, pode vir a doença, pode vir a crise, pode vir, mas vai entrar por um caminho e por 7 vai bater em retirada, porque vai descobrir uma coisa: a casa está ocupada, a casa dele está ocupada, a casa dela está ocupada. A presença de Deus está na casa, a presença de Deus está na casa. Receba no teu coração, na tua casa, a presença poderosa do Senhor nessa manhã. Oh, glória! E a treva vai sair, e a enfermidade vai sair, e os demônios vão sair, e a feitiçaria vai sair, e o pecado vai sair. Oh, glória a Deus! Força que vem de Deus. Aleluia! Do Senhor vem a força. Essa força existe em nós quando nós temos comunhão com o Espírito de Deus. O salmista, ele diz: tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte, derramaste, e aqui é a parte B, derramaste sobre mim óleo balsâmico revigorante. É como se ele dissesse assim: tu derramas sobre mim o teu Espírito, aleluia, e o teu Espírito me dá vigor, e o teu Espírito me dá força. Sabe, ali na visão de Ezequiel, no capítulo 37, quando Deus passeia com Ezequiel no vale da morte, no vale dos ossos secos, ele faz a Ezequiel uma indagação e uma pergunta: pode viver de novo esses ossos secos? E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Aleluia. Tu sabes. E o Senhor diz: profetiza, Ezequiel. Profetiza ao meu espírito, ao ruar, ao vento. Sopra, Espírito de Deus, dos 4 cantos da terra, sobre esse vale de morte, sobre esse vale de ossos sequíssimos, sobre esse vale onde nada cresce, onde nada acontece, onde nada avança. E o Espírito do Senhor soprou. E quando o Espírito de Deus soprou, começou o rebuliço. Porque quando você entra em comunhão com Deus, Ele te fortalece. É o vale da morte, mas não é o vale da tua morte. É o vale do fracasso, mas não será o vale do teu fracasso, porque você vai andar sobre este vale como Jesus andou sobre as águas do mar bravio. Sopra e a situação vai mudando, porque Ele diz: agora profetiza ao meu Espírito. Você está na minha presença, eu tenho te dado força para caminhar, eu tenho te dado força para andar. Agora profetiza, porque a situação à tua volta vai ser mudada pela força do meu Espírito em comunhão com a tua vida. Profetiza ao Espírito, e o Espírito de Deus, ele começa a fazer o reboliço à esquerda, à direita, à frente, atrás. É Deus agindo, é Deus agindo. Ele coloca no lugar o que está fora do lugar, ele restaura aquilo que foi perdido, porque o Senhor, ele tem este poder. Para Deus não há causa perdida, para Deus não há situação que esteja além do seu agir e além do seu mover. Profetiza, Ezequiel. É por isso, querido, que a força de Deus, ela é manifestada em nossa vida, ela é conservada também na nossa vida, quando a gente conserva a comunhão com o seu Espírito. E eu quero te falar acerca do Espírito Santo. O Espírito de Deus na Bíblia, como aqui nesse texto de Salmo 92, a parte B, chama ele de óleo balsâmico revigorante. Esse óleo, esse azeite, era o azeite da primeira prensa.
quando as azeitonas eram colhidas e elas eram colocadas para serem prensadas, dois trabalhadores vinham e prensavam aquelas azeitonas, e a primeira tirada, a primeira batida de azeite que saía era o azeite da melhor qualidade, era o azeite mais puro, e aquele azeite era considerado um azeite especial, de valor sem igual. Era azeite que servia para ser ofertado ao Senhor, era o azeite que ia para a casa de Deus. Diz a palavra do Senhor em Isaías, profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A palavra de Deus está dizendo assim: quando a unção de Deus está na minha vida, aquilo que me prende, jugo no pescoço é algo que prende, jugo no pescoço é algo que oprime, mas diz a palavra, o jugo que prende, o jugo que está no pescoço, a carga vai ser tirada, vai ser quebrada, vai ser despedaçada por causa da unção de Deus. É a ação do Espírito Santo libertando. Ele liberta da droga, ele liberta da prostituição, ele liberta do pecado, ele liberta do vício, ele liberta da opressão de demônios. O Espírito de Deus tem este poder. Aqui em Êxodo, no capítulo 22, no versículo 29, declara a palavra: traze-me no tempo certo as primícias das ofertas das tuas colheitas, de cereais, de vinho e de azeite, consagra a mim o primogênito dos teus filhos. É o azeite especial. Esse azeite é símbolo do Espírito de Deus. Esse azeite era oferecido ao Senhor no templo, e ele dizia: me consagra também os teus filhos, me consagra também a tua família. Quando o chefe da casa, quando o líder da família, ele consagra a sua vida a Deus, ele consagra a sua família a Deus, ele vai viver o que viveu o carcereiro de Filipos, quando perguntou: Paulo, que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo disse: confia no Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e também a tua casa. A bênção vai te alcançar, a força de Deus vai te alcançar, mas também vai alcançar a tua família. Vai ter libertação na tua casa, vai ter libertação na tua família. A bênção vai te alcançar, mas também alcançará os teus filhos, também alcançará a tua esposa. Levítico, no capítulo de número 24, versículo 2, diz assim: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas esmagadas para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Lá no templo havia o candelabro, o menorá de 7 braços. Ele era oco por dentro e ele era preenchido com azeite, e aquelas lâmpadas, 7 lamparinas, deveriam estar acesas em cada braço, de modo contínuo, de modo permanente. Isso fala da comunhão contínua com Deus, uma comunhão que não deve nem pode ser quebrada, uma comunhão que precisa ser conservada. Quem caminha com Deus, caminha com Ele no domingo, mas caminha com Ele na segunda e na terça. Ele disse: todos os dias eu estarei contigo, todos os dias eu estarei do teu lado, e o que quer que aconteça, eu vou estar do teu lado. Isso fala de um vínculo permanente, de uma comunhão contínua, porque a presença dele em nossa vida não é uma presença para um tempo de festa apenas, não é uma presença para um dia especial apenas, mas a presença de Deus é para cada dia do nosso viver. E por isso este azeite deveria estar no candelabro, e as lamparinas deveriam estar continuamente acesas nas vidas. Você lembra daquelas virgens que adormeceram? Elas adormecem, e quando elas adormecem, elas se desligam, e quando elas se desligam, a primeira coisa que apaga é a lamparina. Lamparina apagada significa comunhão interrompida. A lamparina apagada é quando alguém se afasta de Deus,
Deus. Lamparina apagada é quando alguém se distancia do Senhor. É o que aconteceu com as companhias de Israel, é o que aconteceu com Saul, é o que aconteceu com Jonatas, quando se defrontaram com o inimigo. As lamparinas estavam apagadas, e por isso o inimigo os afrontava, e por isso o inimigo os desafiava sem temer, dizendo: aí não tem nenhum homem, aí não tem nenhum homem. Mas quando tem alguém que tem a lamparina acesa, mas quando tem alguém que conserva o azeite puro da comunhão com Deus, vai resistir ao diabo, vai dizer: quem é esse incircunciso filisteu? O que é esse câncer? O que é essa paralisia? O que é essa enfermidade? O que é esse problema? O que é essa crise? Não é nada diante do meu Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que providencia solução e escape para a minha vida, para a minha família. Lamparina acesa. O Salmo de número, ou melhor, Levítico capítulo 8, versículo 30, vai dizendo e vai revelando para nós algo especial, quando diz aqui: em seguida pegou Moisés do bálsamo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu-os sobre Arão e suas vestimentas sacerdotais, assim como sobre seus filhos e as vestes deles. Com isso consagrou Arão e suas roupas sacerdotais, assim como seus filhos e as vestes deles. Sabe, aqui é a consagração do sumo sacerdote e dos seus filhos. Primeiro foi colocado sobre ele o sangue, e o sangue é para purificação de pecados. Tem algo que impede a comunhão do homem com Deus e se chama pecado. O versículo 2 de Isaías 59 afirma isso, dizendo: os vossos pecados fazem separação, fazem barreira entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. O pecado impede, mas a palavra de Deus afirma: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O salmista, no Salmo 51, ele vai dizer: o coração contrito, o coração quebrantado, Deus não despreza. Aquele que vem ao Senhor e clama por perdão, aquele que vem ao Senhor e clama por misericórdia, ele é alcançado pela misericórdia de Deus. Ele diz: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E o sangue de Jesus vem e purifica de todo o pecado, e sai o impedimento. É por isso que o sumo sacerdote era aspergido com sangue, as suas vestes eram aspergidas com sangue, porque o pecado é como uma mancha. Mas diz a palavra: ainda que essa mancha seja vermelha como a escarlata, vai ser purificado no sangue, e o sangue vai purificar de todo o pecado, a saber, o sangue de Jesus, aquele que João Batista aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que tira o impedimento, que impede que o homem viva plenamente em comunhão com o Espírito de Deus, e tem a cabeça erguida e tem a força para enfrentar o pecado, força para enfrentar as adversidades da vida, força para enfrentar as enfermidades, força para enfrentar os problemas, força para enfrentar a depressão, força para ter uma vida e vida em abundância na presença de Deus. Tira o pecado, aí era colocado a aspersão com óleo, ou seja, a presença do Espírito de Deus, a presença do Espírito Santo. Ali em João capítulo 7, Jesus, ele vai se colocar de pé naquela festa, e ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim, beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, nele vai se fazer uma fonte contínua, que jorra para a vida eterna. E a palavra de Deus nos diz no versículo seguinte, ele falava do Espírito Santo de Deus que eles haviam de receber. É desejo de Deus que você tenha, que você desfrute uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida plena. Mas para viver essa vida plena, para viver essa vida abundante, é necessário que você resolva o primeiro problema da tua vida. Você precisa se livrar do pecado. Mas como eu faço para me livrar do pecado? Todo pecado, ele termina na cruz de Cristo. Lá na cruz, Jesus, ele pegou o teu pecado, ele pegou a tua dívida e ele pregou na cruz. Ele pagou a sentença, ele pagou o preço e ele disse: está
pago, a dívida está paga, não tem mais dívida, não deve mais nada. Oh, aleluia! E o sangue de Jesus, aquele sangue que vertia da fronte, aquele sangue que era vertido pelos cravos, aquele sangue que respingava no solo, ele ia purificando de todo o pecado, toda aquela que confessa Jesus Cristo como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador, como seu dono, como seu proprietário, aquele que vem a Ele e entrega a vida nas mãos dele, é purificado de todo o pecado, de toda a culpa. Mas como pode? Eu sou pecador, mas como pode? Eu devo muito, eu fiz muita coisa errada, eu sei, é verdade, mas a palavra de Deus nos diz que pela graça, aonde abundou o pecado, Romanos 5:20 afirma, aonde abundou o pecado, é muito pecado, mas aonde abundou o pecado, aonde abundou a separação de Deus, superabundou a graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Creia em Jesus Cristo, creia no sacrifício que Ele fez por você lá na cruz do Calvário. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é presente de Deus, porque Deus amou a tua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda aquela que nele crer não pereça fora da sua presença, mas tenha a vida eterna, mas tenha a força de Deus, tenha o Espírito de Deus habitando em você, tenha a unção de Deus na tua vida, tenha a salvação de Deus no teu ser, na tua família, na tua casa. E é por isso, meu querido, minha querida, que os sacerdotes de Israel, eles eram purificados com sangue, eram a figura do sangue do Calvário, e eram ungidos com azeite, a presença do Espírito Santo. Jesus, ele vai dizer aos discípulos ali em João 14, olha, eu vou mandar outro, eu vou mandar o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai guiar vocês, ele vai estar com vocês, ele vai conduzir vocês em todas as coisas, ele vai até fazer vocês lembrarem a palavra que eu vos tenho falado. Por isso, querido, o salmista, aqui no Salmo 92, ele diz, tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte. Ele está dizendo, do Senhor vem a minha força. Derramaste sobre mim óleo balsâmico, revigorante, vida que vem de Deus. A palavra de Deus em Eclesiastes 9:8 diz assim, estejas sempre vestido com roupas brancas, são vestes de santidade, são vestes purificadas do sangue de Jesus, com trajes de festa. E nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Nunca falte na tua vida esta comunhão com Deus e a presença do Espírito Santo na tua vida. E é assim que você obtém força e unção de Deus. E na força e na unção de Deus, você vai prevalecer contra as trevas, contra principados, contra potestades, contra Satanás, contra o pecado, contra os problemas da vida, contra o vício, contra a droga, contra a prostituição, contra toda e qualquer adversidade. Meu querido, minha querida, Jesus, ele veio à terra com um propósito, nos dar vida e vida em abundância. E nessa manhã, eu te convido a fazer com Deus essa aliança. Ainda que esteja fraco, ainda que esteja cabisbaixo, eu te convido a levantar a tua cabeça diante de Deus e vir à presença do Senhor e confessar Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Assim como fez o homem na cruz, ele confessou Jesus Cristo e ele pôde levantar a cabeça. Ele confessou Jesus Cristo e ele recebeu o vigor de Deus para entrar na vida
eterna. Ele recebeu o Espírito de Deus na sua alma. Ele recebeu a presença do Espírito Santo na sua vida e ele foi salvo. Pela graça sois salvos. Eu te convido nessa manhã a dar um passo que vai mudar a tua vida, um passo que vai te tirar da vida de fracassos, um passo que vai te tirar da vida de escravidão em vícios, um passo que vai te tirar da vida que te afasta da comunhão com o Espírito de Deus, com a presença de Deus, e a tua vida vai mudar. Abra o coração. Jesus, ele está à porta da tua vida. E o desejo de Deus é te fortalecer, é te levantar. Ainda que tenha caído, é desejo do Senhor te levantar. Venha Cristo nessa hora. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, diz a palavra, verdadeiramente serás salvos. Aleluia. E ainda que a opressão esteja sobre a tua vida, ela termina hoje. Ainda que você esteja oprimido, essa opressão sai hoje. Esse jugo é despedaçado hoje. O jugo, a carga é despedaçada por causa da unção. Venha Cristo. Escreva no chat: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus.